Balanço Geral vai trazer para você agora, com exclusividade, os avanços das investigações e os passos da audiência que vai definir o futuro do Marcelo e do filho dele, acusados de matar a Miss Raíssa. Só para você lembrar do caso, a gente preparou uma reportagem especial agora. Para a polícia, existem dúvidas de como esse crime foi cometido. E é por isso que o Leonardo Gomes preparou uma reportagem especial que nós vamos assistir juntos agora. O caso Raíssa entra em um momento decisivo nessa semana. Começa na sexta-feira a fase de instrução e julgamento do crime. É chegado o momento da justiça começar a descobrir o que é verdade e o que é mentira na história contada por Marcelo Alves e Johnny de Assis. Um crime que conta com uma confissão repleta de contradições e mentiras. Um assassino que não sabe como matou a vítima. Um cúmplice que tenta destruir provas e enganar amigos e familiares da vítima, mas que no final entrega o próprio comparsa de crime. Afinal, quem matou Raíssa? E por qual motivo ela morreu? Curitiba, 2 de junho de 2025, 1h. Essa é a última imagem de Raíssa com vida. Minutos depois, ela seria estrangulada e morta em uma casa no Tatuquara. O humorista Marcelo Alves, amigo de Raíssa, assumiu a autoria do crime. Disse que matou por se sentir rejeitado, humilhado. Matou, segundo ele, para defender a honra em um ato de violenta emoção. Me declarei para ela, eu falei, não tem São Paulo, não tem viagem, não tem emprego. Eu trouxe você aqui porque eu estou gostando de você. E eu me declarei para você, estou me declarando agora. E eu quero ficar com você. Quando eu falei isso, ela falou, você é mentiroso, você disse que tinha emprego em São Paulo, disse que ia para São Paulo, você está mentindo. Como é que eu vou ficar com você, seu gordo, feio, mentiroso, nojento? E começou a gritar alto e eu fiquei com muito ódio, sabe? O problema é que ele mentiu, ou pelo menos não soube dizer como matou Raíssa. O que Marcelo não contava era que a medicina forense iria desmenti-lo. A perícia das lesões no pescoço da vítima apontou que o assassino usou as mãos e não uma fita plástica para matar a jovem. Ou seja, bem diferente daquilo que ele disse em interrogatório. Poderia um assassino errar um detalhe tão importante? Para o promotor de justiça do caso, será uma oportunidade para confirmar que houve planejamento do crime. O Ministério Público espera que na sexta-feira os dois acusados, o Marcelo e o Johnny, possam responder as perguntas do Ministério Público. Responder as perguntas para que a sociedade entenda exatamente o que aconteceu com a Raíssa. E apenas respondendo as perguntas do Ministério Público, eles estarão dando essa resposta para a sociedade. Ao longo da investigação, a polícia descobriu uma série de detalhes perturbadores na história de Johnny e Marcelo. Um deles foi descoberto aqui no bairro Cidade Industrial, a menos de 100 metros do local do crime. 2 dias antes do assassinato, Marcelo saiu a pé de casa e veio até essa agropecuária. Ele tinha um objetivo muito claro, comprar algo muito específico. E aqui ele encontrou a dona Zilda, que por sinal trabalha há mais de 10 anos no aviário. O que ele perguntou para a senhora? Se eu tinha uma lona para vender, né? Eu falei que tinha, né? Ele queria uma lona preta. Uma lona preta. A gente até tem, inclusive, uma muito parecida, ou era exatamente assim? Essa daí mesmo. Essa mesmo? Essa mesmo. E o que ele disse? Ele queria 1 metro de lona para poder... 1 metro? Para comprar. A senhora cortou, deu 1 metro. Ele não falou para que ia usar? Não falou, não. Também não perguntei, né? Não vai imaginar que ele ia usar para isso. Claro, né? Jamais. Pagou e se mandou. Foi embora. Uma semana depois, o corpo de Raíssa seria encontrado enrolado nessa lona e com a cabeça dentro de uma sacola plástica verde, muito parecida com a usada pelo comércio. Para atrair Raíssa até sua casa, Marcelo construiu toda uma história muito detalhada.
Trocas de mensagens entre Marcelo e Raíssa mostraram que o humorista pensou em absolutamente tudo. Fez uma proposta generosa de emprego com salário, benefícios e moradia de graça. O cargo seria de síndica de um condomínio de kitnets. Você vai ficar lá, vai tomar conta de tudo. A gente vai acertar tudo certinho como que é. Se você quer receber um fixo ou quer receber uns 3 aluguéis de uma kitnet, ou um fixo, tudo isso a gente vai acertar na segunda, valores, entendeu? Aí já te adianta alguma coisa também para você ficar de boa lá. Marcelo chegou a enviar fotos do condomínio e um endereço do local, mas era tudo falso. Ao convencer Raíssa, o humorista marcou data e hora para tão esperada viagem a São Paulo, mas fez uma exigência, que ela não falasse nada, nem para amigos, nem para a família. Um dia antes, pediu a Johnny Assis para pegar uma caminhonete emprestada com um amigo. E é aí que a história vai ficando cada vez mais estranha. Afinal de contas, se não tinha viagem alguma, trabalho algum em São Paulo, por que Marcelo criou essa história tão sofisticada para atrair Raíssa e declarar o amor que ele sentia para ela? Uma história que não convenceu muita gente, não. Será que Marcelo está escondendo alguma coisa? Veja só, essa versão não corresponde àquilo que nós temos de prova nesse momento. Sem dúvidas, a condição de mulher de Raíssa foi essencial e foi parte da motivação desse crime. No entanto, transformar tudo em uma rejeição amorosa é uma versão fantasiosa inventada pelo acusado nesse momento. E como Johnny entra nessa história? Para a polícia, ele pode ter feito muito mais do que destruir provas e ocultar um cadáver. Ao ser interrogado, ele disse que ajudou Marcelo num momento de desespero, um ato de amor ao homem que chama de pai. No momento, quando ele estava em desespero, ele só me pedia ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vi ele desesperado, eu não sabia como agir, eu acabei deixando a emoção de filho, eu deixei me levar, entendeu, doutor? Essa que é a verdade. Ele foi conduzindo tudo e eu só fui deixando me levar, entendeu? Não consegui olhar para ele e falar, não, cara, já era, não vou voltar aqui com você, infelizmente, doutor. Câmeras de segurança registraram o momento que ele chegou em casa pouco tempo depois do crime. 14 minutos. Esse foi o tempo necessário para que Johnny assimilasse o que havia acontecido e começasse a tomar decisões. Ele saiu e entrou na casa diversas vezes naquela tarde, mas sempre tomando cuidado de deixar o celular dentro de casa, evitando assim que a polícia pudesse rastreá-lo. No começo da noite, ele sairia com o pai e o corpo de Raíssa no porta-malas. Depois de enterrar a vítima, os dois voltariam para casa. Johnny esperou a esposa voltar do trabalho, tocou a vida normalmente, pediu uma pizza e assistiu a um filme no mesmo cômodo onde o corpo de Raíssa foi enrolado numa lona. No primeiro momento que ele aparece, ele fala: eu apenas dirigi o veículo em decorrência do amor que eu sinto pelo meu pai. No segundo momento, depois que nós conseguimos as câmeras de vigilância, aquelas câmeras que ele tentou ter acesso antes da investigação, nós conseguimos comprovar que ele sequer dirigiu o veículo naquele momento. A dinâmica que eles falaram não correspondia àquilo que as câmeras de segurança registraram, tanto é que depois eles voltam atrás, no segundo interrogatório eles apresentam outra versão dos fatos, mas ainda assim, essa versão não corresponde àquilo que a gente tem de prova. E fez mais. Enganou familiares e amigas da jovem que, desesperados por informações, ouviram dele que Raíssa havia sumido. Ele sabia tudo e escondeu numa tentativa de despistar a polícia, mas não funcionou. Ele e Marcelo foram presos. Johnny passou 1 mês na cadeia e hoje responde em liberdade à acusação de ocultação de cadáver. Marcelo está atrás das grades. Apesar dessa diferença, os dois serão julgados juntos. Um capítulo importante nessa história que se aproxima cada vez mais de um desfecho.
e que houve muito mais participação dele. Nós temos ali uma série de chegadas e saídas do imóvel, ele chega no imóvel e em poucos minutos ele já sai e já inicia essa operação que visava ocultar o corpo da Raíssa, teoricamente. Então, quando ele é ouvido uma segunda vez, ele muda a versão, ele começa a contar mais detalhes. Agora, nessa audiência, é uma oportunidade de talvez ele apresentar uma versão definitiva e verdadeira sobre o que aconteceu. Por isso, o Johnny segue sendo investigado. Há um inquérito paralelo para investigar a participação dele no crime e é claro que essa audiência pode ser o momento de surgirem mais elementos e a versão verdadeira sobre a participação dele nesse crime ou não. A gente continua falando sobre esse caso da Miss Raíssa. Eu vou conversar com o Thiago Silva. O Thiago tem mais informações para a gente complementar o que nós estamos trazendo aqui no Balanço Geral. Pois é, Fernando, nós já estamos aqui no Tribunal do Júri em Curitiba, à 1h30, daqui a pouquinho começa então essa audiência de instrução. A expectativa gira em torno de se o caso vai ou não a júri popular. A gente deve ouvir, né, os juízes, os advogados, as pessoas envolvidas nesse caso, vão ouvir familiares, vão ouvir testemunhas, vão ouvir as pessoas que efetivamente estão sendo acusadas desse crime contra a Raíssa Suelen e o juiz vai analisar o que vai acontecer daqui a pouquinho, a partir da 1h30 aqui no Tribunal do Júri em Curitiba e deve se pronunciar se o caso vai ou não a júri popular. Eu estou com o advogado Leonardo Mestre, que é o advogado que representa a família da Raíssa Suelen. O doutor Caio Percival é o advogado dos acusados, também está aqui presente. Os advogados estão aguardando só o início dessa audiência de instrução. Vou começar aqui com o doutor Leonardo Mestre, que é o advogado da família da Raíssa. O senhor estava me falando, doutor Leonardo Mestre, que por uma questão de custos e da distância, a família da Raíssa é lá de Salvador, é da Bahia, e a família não pode estar aqui, mas vai ser ouvida por videoconferência. O que de importante essa audiência de instrução vai trazer para o processo hoje? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Fulan. Veja só, a família da Raíssa, devido aos custos do deslocamento e à realidade, não irão comparecer pessoalmente, sendo permitido que elas participem por videochamada dessa audiência de hoje. E a audiência de hoje é fundamental para que os réus tragam a verdade sobre os fatos, o que realmente aconteceu naquele dia. O que nós sabemos até o momento é que dentro daquela casa estavam Marcelo, o Johnny e Raíssa. Hoje, Raíssa está morta e precisamos entender o que aconteceu. Houve uma confissão parcial e revelaram onde estava o corpo, mas as circunstâncias, as provas demonstram que aquela dinâmica que foi falada não corresponde ao que realmente aconteceu. Então, o objetivo hoje da assistência de acusação, nessa audiência, em primeiro lugar, é garantir que a memória da Raíssa seja preservada. E, em segundo lugar, que a verdade venha à tona, que seja esclarecido o que aconteceu naquele dia. Quais as dúvidas que o senhor tem? O que não ficou explicado ao longo do processo direito ainda? A dinâmica dos fatos, a forma como eles falaram a primeira vez, posteriormente, quando chegaram as câmeras de segurança, ficou evidente que não aconteceu daquela forma. Um dos indivíduos alega que apenas dirigiu. E hoje, olhando as câmeras de vigilância, nós sabemos que a única coisa que ele não fez foi dirigir. Depois, alegam que a morte aconteceu de certa maneira, utilizando um instrumento que não foi validado pelo laudo. Ou seja, se há um interesse em confessar com o objetivo de reduzir a pena, então que confessem a verdade e digam o que realmente aconteceu. O senhor acha que o Johnny, então, não participou só da ocultação do cadáver? A participação do Johnny está sendo esclarecida. Existe um inquérito policial em paralelo, correndo para apurar a participação dele. Nesse momento, ele responde pela ocultação de cadáver e pela fraude processual. Em quanto tempo a gente deve ter uma definição? Hoje tem os interrogatórios, as oitivas aqui. O senhor espera essa definição em quanto tempo, doutor Leonardo Mestre? Veja, essa audiência hoje inicia sem prazo para acabar. Serão ouvidas aproximadamente 26 pessoas no dia de hoje e posteriormente será concedido prazo para as partes se manifestarem. A nossa expectativa é que a decisão de pronúncia ocorra dentro de um mês ou mais. Muito obrigado. Doutor Leonardo Mestre, atendendo ao vivo aqui o Balanço Geral. A gente vai conversar agora com o advogado Caio Percival, que é o advogado dos acusados do Marcelo e do Johnny, pai e filho. Marcelo está preso, né, doutor? Marcelo está preso, é réu confesso. Muito ao contrário do que disse o assistente de acusação, que eu respeito, está fazendo o seu trabalho, mas está tentando tumultuar o processo. Nós temos aqui uma versão incólume, uma versão inabalável da defesa, tanto que o próprio assistente de acusação pediu a prisão, o juiz negou.
tanto que o próprio assistente da acusação pediu que o Johnny fosse incluído no homicídio. Até agora, nenhuma prova surgiu. Isso demonstra que a defesa está com a verdade. Nós temos aí 2 réus confessos que delimitaram as suas condutas dentro daquele quadro fático. É um caso muito triste. Nós sempre buscamos preservar e homenagear a memória da vítima, mas enquanto operadores do direito nós precisamos também não tremer com o bisturi na mão e ser técnicos. Qual seria uma pena justa? O que deve responder os seus clientes? O que o senhor acredita que os clientes devem responder aqui? O que seria a justiça nesse caso? A pena justa quem vai aplicar é o Tribunal do Povo. Esse é o primeiro ponto. Agora, a tipificação penal, qual o crime, nós vamos discutir. Com relação ao Johnny, nos parece que está muito bem delimitado. Participação de menor importância na ocultação de cadáver, a fraude ainda nós iremos discutir. E com relação ao Marcelo, não há que se falar em feminicídio. Não é toda mulher que morre que nós vamos falar que é feminicídio. Para que se haja a questão do feminicídio, tem que haver hierarquia, tem que haver subordinação, tem que ter aviltamento à condição da mulher, tem que haver supressão dos seus valores econômicos, coisa que não está demonstrada no processo. Então ele deve responder sim, mas ao ângulo da defesa, não por feminicídio, mas por homicídio. Ok, muito obrigado. Dr. Caio Percival, Dr. Leonardo Mestre, atendendo aqui ao Balanço Geral. Nós vamos aguardar. Doutor, só uma dúvida. O Marcelo ele vai ser ouvido aqui ou videoconferência? Vai precisar participar do interrogatório também aqui, não? O Marcelo vai ser ouvido presencialmente hoje aqui, assim como o Johnny. Muito obrigado. Então o Marcelo, pai e filho, daqui a pouco devem chegar aqui no Tribunal do Júri em Curitiba. A gente aguarda essa audiência de instrução que deve definir os próximos passos desse processo e a expectativa é de que a audiência se estenda, afinal de contas são mais de 20 testemunhas que deverão ser ouvidas ao longo do dia de hoje. Furlan. Olha, a defesa vai de todas as maneiras tentar excluir que o Marcelo responda por feminicídio, que ele seja acusado por feminicídio. Ficou bem claro no que disse agora o advogado dele aí, o Caio Percival. Vamos aguardar, vai ser uma disputa gigante. Vai ser uma coisa que, para nossa cidade, para nossa região, vai se tornar emblemática. Um caso que envolve um sentimento, uma história de amor não correspondido por parte do Marcelo, que depois acabou confessando que tinha esse desejo pela Raíssa. Uma menina que eu vou falar para você, gente, a Raíssa tinha 1,5 m de altura. Trabalhava no posto aqui embaixo, no Hugo Simas. Tem um posto de combustível ali, muita gente vai lembrar dela. Ela trabalhou ali naquele posto, trabalhava dentro da loja de conveniência, menina super conhecida aqui na região. Uma menina pequena, de porte físico pequeno, o Marcelo um brutamontes, o Marcelo tem o meu tamanho, 1,90 m de altura. Grande, forte o Marcelo. Então você imagina o que ele representaria ali de ameaça para essa menina no momento em que ele vai para cima dela. E o cara criou toda uma história mirabolante, uma mentira, uma falcatrua de que levaria ela para São Paulo. Tem a imagem dela dando tchauzinho no carro ali? Acha para mim, por gentileza, obrigado. Olha, se a amiga dela, pode frisar essa imagem obrigado. Se essa amiga não tivesse feito esse registro com o celular, provavelmente a gente nunca iria descobrir o desfecho desse caso. O Marcelo poderia mentir, sustentar a mentira, porque se você não lembra, ele disse para a família da Raíssa que não tinha notícias dela. Depois ele acabou entrando em contradição naquela troca de mensagem por WhatsApp. Isso aqui foi crucial. Essa despedida, esse tchauzinho dela com ele dentro do carro. Isso aqui foi um registro que mudou toda a história mentirosa que o Marcelo tentou sustentar. A gente vai seguir na história, daqui a pouco eu volto com o Thiago Silva, porque